Tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje a gente vai para a nossa última aula de física, página 39, eletromagnetismo, tá bom? É o nosso último assunto aí de física. O estudo do eletromagnetismo é uma das partes mais interessantes da eletricidade. Com suas teorias, são construídos geradores e motores elétricos, transformadores de tensão, os medidores elétricos, os freios eletromagnéticos, os rádios, computadores, os radares e vários equipamentos. A gente também viu que o estudo da eletricidade se confundiu muito com o magnetismo. No estudo da física, o eletromagnetismo é o nome da teoria unificada desenvolvida por James Maxwell para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Essa teoria vai se basear no conceito de campo eletromagnético. O campo magnético vai ser resultado do movimento das cargas elétricas, ou seja, é o resultado de uma corrente elétrica que a gente já estudou. O campo magnético ele vai resultar em uma força eletromagnética que está associada aos ímãs. Séculos antes de Cristo, na Grécia Antiga, Tales de Mileto havia escrito algo a respeito do magnetismo, lembra? Que em uma região lá chamada de Magnésia, observou que existia uma pedra que tinha um comportamento estranho. Ela atraía materiais como ferro. E hoje a gente já sabe que o nome dessa pedra é magnetita, que é o nosso óxido de ferro. Por isso, o termo ficou magnetismo. Tales, a gente estudou que ele achava que os objetos tinham uma alma, tá? Por isso que eles emitiam essa propriedade de atração, tá? Segundo a história, os chineses eles começaram a utilizar o ímã como uma bússola para navegação. E aí, através do tempo, muitas outras pessoas realizaram estudos relacionados com o ímã. Entre eles, um médico inglês que se chama William Gilbert, que também teve um estudo sobre magnetismo, e Coulomb, que estudou as ações entre as cargas elétricas nos ímãs, tá? A relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos só ficou esclarecida depois de uma descoberta por Ørsted em 1820, lá na Universidade de Copenhague. Ele estudou a agulha de uma bússola, né, e colocou próxima de um fio que passava uma corrente elétrica. Então, concluiu que quando um corpo ele passa a conduzir corrente elétrica, ele também vai possuir propriedades magnéticas, ou seja, as mesmas propriedades de um ímã. Como assim? Vamos lá, vamos estudar o que são os ímãs e o que é o magnetismo, tá? Os ímãs, eles são materiais que possuem a propriedade de atrair ou de repelir outros ímãs. Então, a característica desses materiais é que eles se mantam, né? Eles se atraem na presença de um campo magnético. Aqui a gente tem o exemplo, né, de um ímã, tá? Hoje em dia, a gente vai ter uma grande variedade de ímãs. Eles aparecem das mais variadas formas. E a mais comum que a gente tem é quando a gente coloca lá para enfeitar nossa geladeira, né? Até a aplicações tecnológicas, até utilizar os ímãs na tecnologia que a gente conhece hoje, como eu falei lá no início da aula, tá? A gente observa 3 fatos fundamentais aí para o ímã. Ele atrai objetos de ferro, como a nossa geladeira. Ele transmite a capacidade magnética para os objetos de ferro. E essa capacidade magnética vai estar concentrada nas regiões extremas dos ímãs, nos polos, tá? A gente não tinha os polos lá nas nossas pilhas. A gente também vai ter polos aqui no ímã. Enquanto nas pilhas a gente tinha polos positivos e negativos, aqui a gente vai ter os polos norte e sul, tá? Aqui no nosso desenho, o norte é esse aqui azulzinho e o sul é o vermelhinho, tá? Todos os ímãs vão ter polo norte e sul, que a gente chama de polos magnéticos. Assim como vai acontecer com as cargas elétricas, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários vão se atrair. Lembra que nas pilhas, os polos iguais eles vão se repelir e os polos diferentes eles se atraem? Por exemplo, se tivesse 2 polos positivos, já era, repeliu. Mas um polo positivo e um negativo se atrai.
Aqui com o ímã é exatamente a mesma coisa. Polo sul com polo norte atrai. Polo norte com polo norte se repele. Por exemplo, o ímã, quando a gente coloca um de um lado, um do outro, eles grudam. Mas se a gente colocar dois lados iguais, o que acontece? Nada. A gente fica lá o dia todo e eles não vão se atrair, tá? Também são nos polos onde as ações magnéticas são mais intensas, exatamente por conta da atração, tá? Outra característica importante aí dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. O que é inseparabilidade? A gente não pode separar, por exemplo, pegar um ímã, quebrar ele, aí uma parte vira polo norte e outra parte vira polo sul. Não pode, tá? Quando o ímã é quebrado, por exemplo, se a gente partir esse maior ímã aqui, a gente tem um ímã grandão aqui, né? Se a gente partir ele em dois, ele vai dar origem a dois novos ímãs, tá? E esses ímãs, a polaridade dele vai depender da forma como ele se partiu, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um polo, o ímã grandão, ele tinha o polo norte aqui de azul e o polo sul aqui de vermelho. Quando a gente partiu esse ímã em dois, olha como é. O polo norte não estava aqui. No meu caso, tá na minha esquerda aqui. Então, quando eu gravo, fica à minha direita, né? Enfim, vocês entenderam. Aqui ele tá azulzinho, então quer dizer que quando ele se quebrou, o polo norte dele ficou no mesmo lugar e do outro lado ficou o polo sul. Aqui, no lado de cá, a mesma coisa, ó. O vermelhinho, o polo sul, ficou no mesmo lugar e do lado dele tem o polo norte. Então, a gente quebrou um ímã maior e deu origem a dois novos ímãs menores e cada um desses ímãs vai ter polo norte e polo sul. Se eu pego esses dois ímãs menores e parto cada um em dois, eu vou ter 4 ímãs pequenos e cada ímãzinho desse pequeno vai ter um polo norte e vai ter um polo sul também. Ó, de novo, tá vendo? Aqui esse ímã menor já. O polo norte dele tá aqui azulzinho, no mesmo lugar. Quando a gente partiu em dois, ó, o polo norte dele onde tá. E aqui, olha o polo sul onde tá. Permaneceu no mesmo lugar, tá bom? Se o ímã se mover livremente, um de seus polos vai se alinhar com o polo norte, o norte geográfico terrestre, que é o polo norte do nosso ímã. E o outro polo vai se aliar com o polo sul geográfico, que vai ser o polo sul do ímã. É por isso que a gente chama os ímãs de polo, esses polos dos ímãs de polo norte e polo sul. Por quê? O polo norte do ímã sempre vai se atrair para o norte geográfico terrestre. E o polo sul do ímã sempre vai se atrair para o sul geográfico terrestre, tá bom? Por isso que a gente não chamou de polo positivo ou negativo. Ou deu outro nome. Sempre chama de norte e sul, tá bom? E por fim, vamos lá, o campo magnético. É o espaço que tem ao redor de um ímã, né, ou de um condutor de corrente elétrica, onde vai ocorrer as interações. Olha aqui essas linhas que a gente está vendo aqui, são os campos de força. São linhas imaginárias, tá? Que vão sair do polo norte e entrar no polo sul, tá? Lembram da corrente elétrica que ia de um polo a outro? Aqui a representação magnética, que o campo magnético é a mesma coisa. Ela está saindo do polo norte, né? Em linhas desse campo de força, que são, no caso, a gente não vê essas linhas, tá? São imaginárias para a gente imaginar mesmo que está saindo de um lado para o outro essa força, tá bom? E agora, interessante, olha, gente, eu nunca tinha visto isso. Estudei aqui agora com vocês e achei bem legal essa parte do ímã terra. Vamos ver. Durante muito tempo, procurou uma explicação para o fato de um ímã estar lá, suspenso livremente na Terra, e ele sempre vai ter orientação norte-sul, como eu falei antes. Os cientistas lá no século XVII chegaram à conclusão que isso acontece porque a Terra vai se comportar como um ímã gigante. Nosso planeta Terra vai ser um ímã gigante. E os polos do ímã Terra estão localizados próximos aos polos geográficos da Terra, pois a gente sabe, né, os polos da Terra, em cima e embaixo. Porque essas regiões são atraídas para qualquer polo de uma agulha magnética, tá? Se a gente tem uma bússola, a bússola vai nos orientar. O que é que ela mostra? Os sentidos, né? Norte, sul,
leste-oeste, sei lá, sudoeste. Então, a bússola vai estar nos orientando. E onde é que a agulha magnética vai estar apontando? Norte e sul geográfico, tá? Só que o que acontece? Vamos pensar um pouquinho. Como é que a Terra, que a bússola, vai apontar para o norte se ela é um ímã, né? Como é que ela aponta para o norte se o lado que ela tá atraindo for o próprio norte? A gente viu que polos de nomes iguais, eles fazem o quê? Eles se repelem, né? Então, o que que acontece? Vamos ver aqui as conclusões. Como é que a gente chega aqui nessas conclusões? O polo norte da agulha da bússola é atraído pelo norte geográfico, né? Da Terra. Então, a gente pode concluir que o polo norte da Terra é o polo sul magnético do ímã Terra. É o que, professora? Eu não entendi, foi nada. Vamos lá. Se a Terra vai se comportar como um grande ímã, tá? Ele é o nosso ímã. E a gente quer atrair esse ímã Terra a partir do ímã da bússola. Então, o polo norte da bússola, ele tem que atrair o polo sul da Terra, né? Ele não pode atrair o polo norte da Terra, porque polos com nomes iguais fazem o quê? Se repelem. Então, para confundir a nossa cabeça, o que foi que chegaram à conclusão? Que o polo norte da bússola, ele vai ser atraído pelo polo norte geográfico. Ele vai dizer, ó, gente, aqui, siga em frente, que esse aqui é o norte. Só que o norte geográfico da Terra, na verdade, é o polo sul, se a gente considerar ela como ímã, tá? Só considerando ela como ímã. E o polo sul da agulha, da bússola, é atraído para o sul geográfico, né? Aqui atrás da gente. Então, o polo sul geográfico é o polo norte magnético da Terra. Nossa, loucura, né? Mas é isso que acontece. Se não fosse assim, não ia ter como ter atração entre a bússola e a Terra. Porque só quem se atrai são o quê? Polos de nomes diferentes. Então, não quer dizer que a bússola está errada, não. A bússola está certa, ela está apontando a direção norte, está apontando a direção sul, leste, oeste, tranquilamente, tá? É porque se a gente considerar a Terra como um ímã, é que a gente está considerando os polos magnéticos dela contrários aos polos geográficos. Polo norte e polo sul tá no mesmo lugar, ninguém mudou não. É o polo magnético, se a gente considerar a Terra como ímã, é que aí a gente considera o contrário, tá bom? Se ainda assim tiver com dúvida, dá uma lidazinha na apostila, vou ver se eu acho uns vídeos aqui também legais explicando isso, tá? Então, para efeitos magnéticos, a gente imagina a Terra como um grande ímã e a gente viu que o polo norte magnético está na região sul geográfica e o polo sul magnético está na região norte geográfica, aqui como a gente vê no desenho, tá? Então, se a gente considera a Terra como ímã, fica o contrário. O norte geográfico vai ser o sul do ímã e o sul geográfico vai ser o norte do ímã. Lembrando que a gente só fala isso quando considera como ímã Terra, tá bom? Vamos lá. A inclinação dos eixos magnéticos em relação aos eixos geográficos é de aproximadamente 191 graus. Então, por isso que vai ser invertido os polos geográficos, tá bom? Então, ó, outro desenho aqui para a gente ver. Esse aqui é o polo norte geográfico, sempre na nossa frente. E aqui é o polo sul geográfico, sempre atrás, né? Então, o que que acontece? O polo sul magnético vai estar aqui perto do polo norte geográfico. E o polo norte magnético é que está juntinho do polo sul geográfico. Agora, eu acho que com essa imagem deu para entender melhor, né? Tá vendo que não é o ângulo certinho, tá? Não é certinho. A inclinação dele é de 191, por isso que dá essa volta. Se fosse de 90, tava todo mundo retinho, ó, tranquilo e favorável. Mas é de 191, então é o oposto e ainda fica tortinho. Beleza? Então, agora vamos estudar o magnetismo na matéria. Eu achei isso muito interessante. Foi um desafio para mim tentar explicar para vocês essa parte do ímã Terra, mas eu achei bem legal. Então,
Agora eu vou subir um pouquinho a câmera, né, pra gente estudar aqui o magnetismo na matéria. Com base no comportamento de alguns materiais na presença de um campo magnético, a gente vai classificar eles em ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Primeiro, vamos ver as substâncias ferromagnéticas. Elas têm a propriedade de possuir domínios magnéticos, que são pequenos ímãs, que têm a influência de um campo magnético externo, tá? E tende a se alinhar a eles, fazendo com que a substância também se torne um ímã. Então, por exemplo, aí, ó, ferro, cobalto, níquel e ligas que vão se comportar aí nesses elementos, tá? Elas vão possuir pequenos ímãs que, na influência de um campo magnético externo, vão se alinhar com eles. Então, vão fazer, essas substâncias ferromagnéticas vão fazer com que as substâncias que elas atraem também se tornem ímãs, tá bom? As paramagnéticas são aquelas que se imantam, né, que se tornam ímã fracamente sob a influência de um campo magnético externo. Então, vai ter uma força de atração, mas ela vai ser fraca. Por exemplo, o alumínio, o cromo, a platina, o manganês, o estanho e o ar, tá? Vai ter uma força de atração, mas é fraquinha, quase não dá para perceber. Aí a gente tem os exemplos das latinhas de refrigerante. E as substâncias diamagnéticas são aquelas que vão interagir com o campo magnético e vão resultar em uma fraca repulsão. Por exemplo, prata, ouro, mercúrio, chumbo, zinco, bismuto e água, tá bom? Vai ser uma fraca repulsão aí nas substâncias diamagnéticas. E por fim, eu quero que vocês respondam as questões 29 até a 44 aí dessa parte de eletromagnetismo, tá? E vocês enviem para mim. E eu vou tentar fazer uma aulinha de revisão geral de física, tá? Pra gente poder ficar aí 100% até esse período de quarentena acabar, tá bom? Vou tentar fazer revisão de todas as matérias. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham gostado dessa parte do ímã. E testem aí em casa, né? Tem muita coisa para fazer nessa quarentena, além de responder as atividades da professora, né? Então, dá uma olhadinha lá na geladeira para ver os ímãs de vocês, tá bom? Tchau, até a próxima, se cuidem!